nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Amém. Que a paz seja com todos. Amém? Amém. Para mim é uma alegria muito grande poder estar junto com a igreja. Nós amamos este corpo, amamos essas vidas. E a pastora ligou e me convidou. Eu disse: não posso dizer não para ela, né? Não posso dizer não para Deus e não posso dizer não para ela. Meu Deus. E nós entramos em campanha na nossa igreja. Nós estamos em campanha. Mas mesmo assim, eu tenho um compromisso aqui, e o mesmo Deus que está aqui está lá, e aí Ele está usando, está abençoando. Então vamos compartilhar aqui o que Deus tem para falar conosco a respeito de uma vida de propósito com propósito. A sua vida é de propósito ou é com propósito? Vamos ver o que o Senhor nos fala no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 1. Vou ler um versículo só, de número 18. 1 Samuel 18. Capítulo 1, verso 18. Posso ler? E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Nós já oramos, então você pode se aceitar. Deus há de falar ao nosso coração acerca desta palavra, da mesma forma com que Ele tem falado comigo e tem mexido muito com as minhas lembranças. Amém? É gostoso quando Deus mexe com as nossas lembranças e faz com que elas se tornem vivas na nossa mente, no nosso coração. Antes de eu compartilhar aqui esta palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que tem propósito ou você é uma pessoa que vive por viver? Qual o seu estilo de vida? Com propósito ou vive por viver? Com certeza você vai me dizer que o seu estilo é uma vida com propósito. Nós vamos falar de Ana nesta noite, né? Eu procurei um texto que falasse de uma mulher que tem uma vida com propósito. E Deus me chamou a atenção para que eu compartilhasse com vocês a respeito de Ana. A vida dela era uma vida sem sentido. A vida de Ana era uma vida de amargura, diz a palavra. Ela era uma pessoa triste. Era uma pessoa que convivia com amargura de alma. A alma dela era doente. A alma dela era ferida. Ana vivia um constrangimento contínuo por parte de Penina, que a palavra de Deus diz que irritava ela. Tinha prazer em irritá-la, porque ela não tinha filho. E Ana, a palavra diz que ela tinha a alma amarga, ela perdeu o sono e ela chorava. Então eu vou definir Ana como uma mulher depressiva, uma mulher que vivia num estado de depressão, uma mulher que não encontrava alegria na vida, uma mulher que tinha a mente focada num único objetivo: ter um filho. É interessante que ter um filho para Ana não era um cumprimento de uma família, não era poder ter uma família feliz, não era poder ter um lar abençoado, não era poder multiplicar. O problema de Ana em relação a ter um filho era ela poder dar um troco à Penina, que zombava dela porque ela não tinha. A questão de Ana com relação ao filho era uma questão de honra. Não era uma questão de prazer, não era uma questão de um desejo pessoal. Eu quero ter filho como toda mulher quer ter. Ela queria que cessasse aquele incômodo na vida dela. Ela queria que cessasse aquela situação pela qual ela vivia. Ela não queria mais viver daquele jeito. Quantas vezes nós enfrentamos situação na nossa vida que nós queremos dar um basta?
Quantas vezes nós enfrentamos situação que a gente não está mais aguentando e quer terminar? Quantas vezes Satanás se levanta contra nós querendo trazer amargura na nossa alma, querendo trazer um estágio depressivo para nós, até mesmo nós que somos cristãos, para poder ficar fraco, para poder ficar desanimado, para poder desistir, para não querer avançar diante de Deus. E a primeira coisa que fere uma pessoa é com relação à igreja. O sintoma de uma pessoa que está entristecida, que está amargurada, que está decepcionada, ela não quer mais ir para a igreja, ela desiste de igreja. E o fato da pessoa desistir de estar na igreja aponta o termômetro que o espiritual dela está muito mal. Aponta o termômetro que o espiritual dela não está em comunhão com o Senhor. Ana, ela queria um filho para ser honrada diante de Penina. Ana queria um filho para poder dizer, agora eu também tenho, agora acabou. Eucana diz para ela, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele está dizendo, um filho não quer dizer nada. Nós vivemos bem, o nosso casamento está bem, o nosso relacionamento está bem. Mas ela não queria a perturbação. Às vezes nós estamos bem com Deus, nós estamos bem no relacionamento com Deus, na vida com Deus, mas nós não queremos tribulação, nós não queremos afronta, nós não queremos nada que faça com que a gente fique com um pensamento travado com relação àquela situação. Situação incomoda, situação faz parar, faz desanimar. E a Bíblia nos diz que Ana se levanta e vai para o templo orar ao Senhor. E na sua oração, ela faz um voto ao Senhor. Ela pede um filho para Deus, Senhor, eu quero um filho, eu quero que o Senhor me dê um filho, mas ela faz um voto para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou trazer para ele ser criado no templo. Olha o que ela está dizendo, não é para mim, eu não quero filho, eu não preciso de filho. Eu vou dá-lo para o Senhor. Eu só quero a honra sobre a minha cabeça. Eu não preciso disso. Então ela faz um voto ao Senhor. E ela chora. E ela coloca a vida dela diante de Deus. Mas o que eu quero trazer para vocês nesta noite é que essa oração de Ana diante de Deus, ela veio confirmar o propósito de Deus para a vida dela. Deus, ele não une pessoas. Deus une propósitos. Deus, ele não está preocupado com o que eu desejo, como a Paula disse aqui. Deus não está preocupado naquilo que eu oro, naquilo que eu sonho, naquilo que eu projeto, como diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Muitas são as intenções dos desejos do coração do homem, mas o propósito de Deus é o que vai prevalecer. É o que Deus quer é que vai prevalecer. Eu posso passar minha vida sonhando muitas coisas, mas o que Deus quer é o que vai prevalecer. Eu me lembrei nesta semana que eu comecei a ir para a igreja, vou compartilhar aqui com vocês, eu não sei se eu já falei isso, mas vou falar de novo, porque eu fiz um voto ao Senhor. Olha, as pessoas vão para a igreja por tantos motivos, e eu fui para a igreja por um voto que eu fiz a Deus. Num momento tão difícil da minha vida, num momento tão desesperador da minha vida, eu fiz um voto para Deus. E no caminho para o hospital, que eu estava com meu filho quase morto, eu falava assim para Deus, se o Senhor quiser, eu vou para a igreja todo dia, se o Senhor quiser, eu me batizo, se o Senhor quiser, eu uso cabelão, eu uso saião, porque eu gostava de mini saia, eu gostava de shorts, mas na hora do meu desespero, eu estava disposta a tudo, porque eu queria uma bênção, eu queria uma vitória, eu queria que meu filho fosse curado. Meu filho foi presente de Deus. Mas ele sofreu um acidente com 11 meses e teve uma fratura de crânio. E eu estava desesperada, eu não queria perder meu filho. Eu fiz esse voto para Deus. Aí eu fui para o hospital, ele foi tratado, ele ficou bem. E aí eu disse, e agora? Agora eu vou ter que cumprir meu voto. Na hora do desespero eu falei coisas que o meu coração não queria falar, mas agora eu vou ter que cumprir.
Então eu comecei a orar a Deus: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Meu filho está aqui, foi curado. Eu fiquei 3 anos levando ele no médico, até que o médico chegou para mim e falou: mãe, para, o menino não tem nada. Eu ficava fazendo eletro nele direto para ver se tinha sequela. O médico falou: não tem nada, para. Aí eu comecei a orar ao Senhor, falar: Senhor, eu tenho que pagar meu voto. Eu quero pagar o meu voto. Mas eu não posso estar na igreja amarrada. Eu não posso estar na igreja porque eu prometi. Eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir. Ninguém consegue ficar na presença de Deus apenas porque fez um propósito diante de Deus, porque correu atrás de uma bênção. Por isso que muitos vão para a igreja atrás de uma bênção e quando recebe a bênção vai embora, some, desaparece. Porque não consegue servir ao Senhor só porque Deus fez algo para ele, porque é o amor que nos constrange e nos leva a estar diante dele. Ana vai lá e faz um voto. E eu fiz um voto com o Senhor de eu estar diante do Senhor. E eu disse para ele: eu não consigo. O Senhor precisa mudar isso. Olha, eu joguei para Deus. Agora não era mais eu, agora era Deus. Eu disse para ele: o Senhor precisa mudar isso. O Senhor precisa colocar amor no meu coração, porque só o amor vai fazer eu ficar. Só o amor vai fazer eu continuar. Queridos, isso foi em 89. 1989. Fazem mais de 30 anos. E eu nunca mais saí da presença de Deus. E nem penso em sair da presença de Deus. E nem desejo isso. Às vezes está pesado, às vezes está difícil, às vezes eu me vejo sem saída, às vezes eu me vejo sem argumento, mas nunca passa no meu pensamento: eu vou parar. Por que não passa no meu pensamento: eu não vou parar? Porque eu sei do meu compromisso para com o Senhor. Eu sei do chamado de Deus para a minha vida. Eu fui porque eu quis, mas no meio deste caminho Ele me chamou para andar com Ele. Ele me chamou para poder fazer algo em favor do reino. Então, quando eu estava na igreja, meu sogro, ele era professor de Instituto Teológico, e ele chegava em casa comentando sobre as aulas, comentando sobre as provas, comentando sobre os alunos, e aquilo foi nascendo em mim um desejo de estudar. E eu disse para ele: eu posso fazer teologia sem ter muito conhecimento? Ele falou: pode, se você quiser, eu te apresento lá e você faz a teologia. E meu marido, e ele falou para o meu esposo: vai você também, aproveita e vai os dois. Meu marido falou: eu vou. Meu marido sempre foi assim: ela vai, eu vou também. Meu marido, ele nunca foi uma pessoa assim de iniciativa: eu vou fazer isso, eu vou em tal evento. Mas se eu falar eu vou, ele abraça e vai comigo. E nós começamos a fazer no instituto. E lá no instituto, lá onde nós estávamos, foram 3 anos de instituto. Lá no instituto, Deus usava pastores para falar com o meu marido que ele ia ser um pregador. E eu virava para ele e falava assim: eu não quero. E ele falava: calma, se Deus realmente for fazer isso, Deus vai confirmar. E ia falando, que ele ia ser pregador, e aquilo foi me incomodando. E eu cheguei ao ponto de brigar com ele, eu brigava com ele quase todo dia. Nós saímos da nossa casa, fomos numa igreja lá no Parque Boa Esperança, e chegou lá no Parque Boa Esperança, o pastor veio orar, e nós veio e falou isso para ele. Eu falei para ele: você falou para o pastor que você quer ser pregador? Ele falou: eu nem quero ser pregador, esse negócio está errado. Eu falei para ele: se você for ser pregador, você vai ser pregador separado, porque eu não vou ser mulher de pastor. Eu não vou ser. E eu batia, eu não vou ser. Porque eu via meu sogro que era pastor, eu via como era duro, eu via o compromisso dentro da igreja, dentro da irmandade, com os irmãos. Eu via a responsabilidade. Eu não quero. E fiquei 3 anos na briga com Deus. Olha,
Vira pro teu irmão e fala assim, que toma, brigando com Deus. Glória a Jesus. Aí um dia eu cheguei para Deus e disse assim para Deus, Deus, eu reconheço que eu estou brigando com o Senhor. Eu reconheço que eu não tenho chance nenhuma de ganhar nessa briga. Então a gente vai fazer assim, o Senhor faz o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, eu aceito que o Senhor faz. E aí as coisas começaram a fluir. Nós nos formamos, fomos ungidos ao obreiro, e eu comecei a gostar disso. E eu comecei a entender o que é ter um chamado. E eu comecei a entender qual é o propósito de Deus para nós. Não para mim, que sou uma pastora, não para os pastores, não para os obreiros, não para os auxiliares, não para os levitas, mas o propósito do chamado de Deus para todos nós. O propósito de pregar a palavra, o propósito de ir e alcançar mais um. E quando Ana fala, eu vou te dar o meu filho, Deus vira e fala assim, eu vou unir este propósito agora. Você quer honra, mas eu vou levantar Samuel, eu vou levantar um homem que me honra. Eu vou levantar um homem que vai marcar gerações. Porque você ousou colocar nas minhas mãos, porque você ousou me dar, eu vou levantar um homem que vai marcar gerações. Voltando para a história, quem eram os filhos de Penina? Quantos filhos Penina teve? Qual o nome deles? Mas todo mundo conhece quem era Samuel. Todo mundo conhece o que Deus fez em Samuel. Então o propósito de Ana era um filho para honrar. O propósito de Deus é que ela tivesse um homem que honrasse a Deus e que levantasse juízo sobre as nações. O propósito de Deus é marcar história. O propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, é que nós possamos marcar a nossa geração. Com o que, pastora? Com o nosso estilo de vida cristã. Nós estamos vivendo uma época em que o cristianismo está muito light. Nós estamos vivendo uma época que os crentes eles estão muito diferentes de antigamente. Eu não nasci cristã, eu não nasci no berço evangélico, eu não fui para a igreja de novo, mas eu vi crente. Na minha criancice, na minha juventude, eu vi como eram os cristãos, eu vi como eram os papos das pessoas que eram cristãs, o comportamento dos cristãos, e hoje eu posso dizer, mudou muito. A igreja hoje é muito diferente da igreja que Deus quer que ela seja. Hoje os pastores, eles são, vou usar a palavra certa, eles são constrangidos a ficarem calados, a não falar as verdades, porque as pessoas estão se doendo com verdade. Ao que deveria se posicionar, elas se doem. Ao que deveriam mudar, elas vão embora e vão procurando lugares aonde o ego delas são massageados e elas possam permanecer sem compromisso e sem propósito. Uma vida cristã sem propósito não é vida. Para Deus não tinha valor nenhum ele dar um filho para Ana e Ana ir para casa com aquele filho, ou Ana entregar o filho no templo depois de desmamar e o filho ser criado ali sem vida diante de Deus. Porque a diferença entre Samuel, entre Saul, entre Sansão, é que Samuel honrou o nome que ele carregava até o último dia da vida dele, e ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele até o último dia da vida dele. Amém. É para julgar, eu vou julgar. É para ir ungir a Davi, eu vou ungir mesmo em perigo. É para ficar firme aqui, eu vou ficar firme aqui. O propósito de Deus para nós, queridos, é que a gente não se cale em falar do amor de Deus. Para isso nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para fazer volume. Nós não fomos chamados para ser mais um.
Nós não fomos chamados para sermos protegidos por Deus. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós conquistarmos as coisas que nós temos no nosso coração. Deus nos chamou, não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós continuemos a falar do amor dele, para que as gerações vindouras possam conhecer o amor de Deus e se voltar para ele. O salmista Asaf se coloca no meio da praça. Ele chama todo o povo, chama atenção para ele e fala assim: eu não vou ficar calado. Eles estavam vivendo um tempo de opressão, eles estavam vivendo um tempo em que não se podia falar, mas ele chega e fala: eu não vou ficar calado, eu não vou omitir as maravilhas do Senhor, eu vou passar às gerações vindouras quem ele é, o que ele fez, o poder dele. E às vezes nós estamos nos calando. E às vezes nós estamos esquecendo de passar para as gerações futuras. Eu sempre falo lá na nossa igreja, para as mulheres que vão sem o esposo, para o esposo que vão sem as mulheres, para os casais que vão sem os filhos, eu sempre falo: não cheguem em casa como se você estivesse chegando de qualquer lugar. Não cheguem em casa como se você não tivesse nada para falar para a tua família. Chegue na tua casa e diga: hoje o culto foi maravilhoso, hoje quem pregou foi o pastor, hoje quem pregou foi a pastora, a palavra foi essa, fez uma oração assim, porque somos nós que somos luz, que vamos despertar a luz na vida deles, falando das coisas boas. Agora, se eu chegar na minha casa e falar: hoje o culto só por Deus, a pastora não parou de falar, nossa, a irmã lá não deixou eu quieta, a criança correu, aqueles que estão em casa vão falar assim: eu nem vou. Mas quando também eu entro na igreja e eu olho para o Senhor, eu só consigo ver coisas boas. Eu falo assim, que quando eu entrei na igreja, a nossa igreja era desse tamanho. A pastora não chegou aí lá, né, pastora? Lá na restaurativa? Desse tamanho, não é, pastora? Então, quando eu cheguei na igreja, a igreja era lotada. E aí, eu fui algumas vezes assim na igreja. Você já começou, exceto as filhas dos pastores, começa a chegar na igreja assim, você não conhece ninguém, você não sabe como que é a rotina do culto, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se a irmã cantou direito, se o pastor pregou direito, você não sabe se a oração dele foi boa, você não sabe nada. Né? Você é totalmente leigo de conhecimento do andamento do culto. Mas você entra com o coração aberto e você recebe. Você entra com o coração aberto e você recebe. Quando que você para de receber? Quando você fecha o coração e abre o olho. Aí o negócio fica feio. Aí nós paramos de receber. Saul poderia ser um grande líder de Israel. Ele poderia ser um grande rei. Mas o que aconteceu com ele? Ele tinha o coração fechado. Ele não ouvia a voz de Deus, não ouvia o propósito de Deus. Ele fazia tudo do jeito dele, como ele queria. Como é que Deus vai honrar? Eu falo assim para as pessoas: primeiro passo, a gente tem que conhecer a Deus. Primeiro a gente tem que saber como é que Deus atua, o que é que Deus vai fazer. Nós passamos já há quase 3 anos por dureza de coração. Era uma coisa tão fácil de resolver, mas a dureza de coração impediu isso. E aí ela chegou para mim, depois do velório, no dia que ele morreu, ela chegou para mim e falou assim para mim: se tinha algum fiozinho de esperança, se foi junto com ele. E aí essa semana ela fez assim: poderia ser tudo diferente, mas Deus que sabe. Ei, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver pelas decisões que nós tomamos, pelas atitudes que nós tomamos. A palavra nos ensina o que nós devemos fazer. A palavra nos diz que temos que perdoar, nós temos que consertar, nós temos que ajustar. E se eu não faço isso e amanhã eu não tenho mais como fazer, isso não é problema de Deus, isso é problema meu, porque eu não me posicionei e não deixei que os propósitos de Deus fossem estabelecidos na minha vida. Como é que Deus vai fazer com que eu avance se eu impeço Deus de atuar na minha vida? Como é que eu vou fazer para que a palavra de Deus chegue mais além se eu impeço Deus de usar para isso? Não estamos mais evangelizando, não estamos mais nos empenhando, não estamos mais nos preocupando com aqueles que estão perdidos. Se você ler o livro de Atos, você vai dizer assim: ai, como eu estou longe, ai, como eu estou distante
assim, eu que vou encher a igreja. Não, os anjos que vão encher. Se Deus chamou nós, é para nós fazermos. E não estou falando de encher a igreja. A igreja é uma continuidade daquilo que eu recebi no meu coração. A igreja é lugar de adoração a Deus, é lugar de entrega a Deus. É isso que a palavra diz que Eucana ia fazer todo ano. Ele ia ofertar ao Senhor, fazer sacrifício ao Senhor, subia para adorar a Deus, e a família toda adorar a Deus. Se a minha família toda não está indo adorar a Deus, tem coisa errada, e nós precisamos ajustar para que a família vá. Eu não posso fingir que não é comigo, é a minha família. Eu não posso declarar que eu não estou nem aí, eu tenho que estar, eu tenho que começar na minha família. Deus chamou eu, se Deus chamou eu, é eu que tenho que começar a fazer esse trabalho dentro da minha casa. É aquele que Deus chamou que vai começar. Não é os de fora, são os de dentro, que vai começar a trabalhar com a família. E depois mais um, e mais um, e mais um. E mais um. E nós vamos fazendo até o dia da nossa vida. Mas sabe o que acontece? Satanás, ele vem e coloca barreiras, e coloca dificuldades para que isso seja impedido. Penina era a barreira que Satanás estava usando para impedir Ana de que ela gerasse um filho de bênção, e esse filho fosse bênção para o Senhor, e o Senhor usasse ele para as nações, impedindo de avançar, de crescer, de prosperar. Nós precisamos entender o propósito de Deus e ir atrás e ganhar vidas para Jesus. E ganhar vidas para Jesus. A gente precisava ter um pouco de realidade da eternidade. Eu falo assim que às vezes falta para nós conhecimento as crianças estão me distraindo na cabeça. Nós precisamos ter um pouco de conhecimento do que é eternidade. O que é eternidade? É um lugar que eu vou estar com Deus. Mas antes de eu estar com Deus, eu vou me apresentar no tribunal de Deus. Os não salvos serão julgados pelo que fez, e os salvos pelas obras. E as obras nos dará o galardão, os presentes. Aí eu penso nisso, e eu quero que você, a partir de hoje, se você não pensou, você comece a pensar e a meditar nisso. Você se apresentando diante de Deus, e Deus dizendo: Neuza, me mostra aqui as tuas mãos, me mostra aqui o que você ganhou, me mostra as vidas que eu coloquei para você falar do meu amor, cadê eles? E o que nós vamos dizer? Ele não queria ouvir, ele era rebelde, ele era isso. Quando eu me converti, eu evangelizei minha rua inteirinha e ganhei muitos para o Senhor. Com o passar do tempo, um foi para cá, o outro foi para lá, o outro foi para lá, não ficaram. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os frutos precisam permanecer. Não permaneceram. Aí uma delas começou a ir numa outra denominação e depois parou. Eu mudei de bairro, voltei para o bairro. Quando eu voltei, eu fui na casa dela. E eu sou muito objetiva. Eu já entro, eu não faço rodeio. Eu já entrei na casa dela e falei: não, eu vim aqui para falar com você sobre servir ao Senhor. Como é que está a sua vida espiritual? Eu não estou indo na igreja por causa disso, por causa daquilo, contou toda a história dela. Eu disse para ela: se você não for, se você não se firmar, todo o tempo que você ficou na igreja está perdido, você vai perder a sua salvação. Aí ela virou para mim e disse assim: a quadrangular eu não vou, porque é muito longe. Eu peguei e falei para ela: não tem problema, você não precisa ir para a quadrangular, porque a igreja não salva, quem salva é Jesus. Procure uma igreja perto da sua casa e vá para a igreja perto da tua casa, mas sirva ao Senhor. Aí ela me deu um monte de desculpa. Ela se argumentou todinha. Ela estava certa. Ela fechou a minha boca. E eu, como diz a palavra, sacudi a poeira dos meus pés e fui embora. Hoje, ela está travada com Alzheimer. Não, perdão, Parkinson. Ela não consegue andar, atacou nas pernas. Ela não consegue ficar de pé.
A mente dela confunde. E agora? Agora é de Deus. Agora ela não entende mais. Nós precisamos fazer hoje, você precisa fazer hoje o propósito de Deus. O propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós tenhamos uma vida posicionada diante do Senhor e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da pessoa dele e que nós possamos ganhar mais vidas por Senhor. Ganhar mais vidas por Senhor. Não aceite ser só você na presença de Deus. Rejeite isso da tua vida. Não aceite ficar sozinho. Não aceite ficar na mesmice. Apaga da tua mente, do teu coração, essa ideia de que chegou no céu e vai falar assim: eu lutei, mas eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. O resto não quis vir, mas eu estou aqui. Isso é egoísmo. Ana se comportou com egoísmo. Eu quero o que vai me render bens. Nós precisamos ajustar o nosso coração com o coração de Deus. Me perdoa, eu vim aqui para trazer uma palavra dessa, mas nós precisamos ajustar o nosso coração com o coração de Deus. E o coração de Deus clama por almas constantemente. Clama pelos perdidos constantemente. E a gente fica parado. Eu fico parado. Depois, pastora, que a gente passa a pregar a palavra, eu não sei vocês, mas a gente fica limitado aqui, fica limitado a cuidar do rebanho, e a gente evangeliza porque está no sangue, mas esse evangelismo ele já não é mais frequente, ele é um evangelismo quando a gente está num banco, quando a gente está numa feira, quando a gente está no hospital, mas já não é aquela sede de ganhar almas, mas é mais de cuidado. Eu preciso visitar esse, eu preciso visitar aquele, eu preciso cuidar desse, é mais de cuidar. Mas nós precisamos fazer. Outro dia tinha 2 jovens na porta da nossa igreja, bebendo. E eu estava na oração na igreja, eles estavam na porta da igreja bebendo. E quando eu saí da igreja, eu e a outra intercessora, eu saí da igreja, eu comecei a falar com eles e falei do amor de Deus, evangelizei eles. Eles me ouviram, eles aceitaram, falei que estava orando por eles, tudo. Eu entrei no carro e falei para a irmã: ai, que delícia, eu amo fazer isso. Nós precisamos amar fazer isso. Os presídios precisam de nós, os hospitais precisam de nós, os asilos, os orfanatos precisam de nós. Esses que estão na rua precisam de nós, precisam da igreja. A igreja foi levantada para isso. O propósito de Deus é a igreja. É para ir e alcançar. É para ir e alcançar. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. E se não está desejando, preciso orar ao Senhor e falar: Senhor, coloca no meu coração sede por vidas, desejo por vidas. Eu falo para ele: Senhor, eu não lembro quantas pessoas falaram do amor de Deus para mim. Eu não me lembro. De verdade, eu não me lembro. A única coisa que eu me lembro é que quando eu estava no primeiro colegial, uma vizinha minha estudava lá comigo naquela escola e ela levou a igreja dela lá na escola e levaram nós para o teatro da escola. Eu estudava lá no Colégio São Paulo, no centro, e a igreja dela era aqui na Rio das Pedras. E ela levou os jovens da igreja dela lá para a escola, chamou todos os alunos para o teatro da escola e ali eles cantaram e pregaram. Eu lembro disso. Mas eu não me lembro quantas pessoas me cercaram e falaram do amor de Deus para mim. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus usou pessoas para falar. Eu tenho certeza disso. Deus usou pessoas para falar. Mas eu ouvi. Então não importa se vai ouvir você precisa falar. Esse é o propósito de Deus. Satanás quer nos intimidar, quer nos parar, quer nos fazer desistir, quer que nós pensamos que só as nossas conquistas pessoais tá bom. Mas esse não é o propósito de Deus para nós. Certa feita, eu estava na fila do presídio, numa situação bem difícil, bem constrangedora. E na fila do presídio tinha tudo quanto era tipo de gente, tudo quanto é tipo de conversa, tudo quanto é tipo de relacionamento. E eu comecei a olhar aquilo era totalmente estranho para mim, totalmente fora do meu mundo.
eu estava totalmente fora do meu local. E eu ali no meu coração, na minha mente, eu falei, isso aqui não é lugar para mim. O que é isso? E eu cheguei perto do meu esposo e falei para ele, isso aqui não é lugar para nós. E Satanás falou bem claro no meu ouvido, agora é. Agora é. Agora faz parte da tua vida. E aí eu comecei a lutar contra aquilo. Senhor, é um período de tempo, mas eu continuo ligada, enraizada na videira verdadeira. Amém. Sem se abalar. Glória ao teu nome. Eu trago essa palavra para o teu coração nessa noite. Sem se abalar. Eu falo de Ana que se abalou, mas ela não impediu os propósitos de Deus. Não se abale com situações. Deixa Deus estabelecer os propósitos dele sobre a tua vida. Meu Deus. Quando ela entrou no templo e rasgou o coração dela para Deus, Deus disse assim, agora eu faço. Então entre no templo, entra no altar e rasga o seu coração para Deus, porque Deus vai fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. Quanto mais nós fizermos, estou falando isso por experiência própria. Quanto mais você fizer para os outros, quanto mais você se preocupar com os outros, mais Deus vai fazer para você. Então, só para me fechar, eu nunca fiz uma campanha para mim, eu faço campanha para os outros. Eu nunca orei em especial para mim, quer dizer, eu orei no começo para mim. Eu orei por uma cura constantemente, incessantemente, desesperadamente. Eu acho que eu era Ana. Porque como Ana queria um filho, eu queria uma cura. E eu dizia para Deus que era uma questão de honra. Porque eu orava na igreja por cura e eu não podia ser enferma. E eu questionava a minha cura. E eu não era curada. Eu não era curada. E eu ficava, Senhor, me cura, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não posso, Senhor, eu estou orando pelos outros, eu estou enfermo, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Quando nós ficamos preocupados com os outros, nós impedimos Deus de agir. Na hora que eu falei, que eu olhei a Deus, questionando, e a resposta de Deus para mim foi uma só. Deus disse para mim, a minha graça te basta. Foi isso que Deus me disse, a minha graça te basta. Mas eu estava tão focada na minha cura, que eu respondi no meu coração, eu não quero graça, eu quero cura. Porque eu queria cura. E eu não tinha entendido o que era graça. Quando eu entendi o que era graça, e que a graça era maior do que tudo que eu precisava, e eu me derramei diante do Senhor e falei, Senhor, que loucura eu fiz dizendo que eu queria cura, porque uma cura sem graça não é nada. A graça é tudo na nossa vida. E eu comecei a me desprender da cura, e eu comecei a orar e a buscar e trabalhar em favor do reino. Deus me curou. Aleluia. Amém. Deus me curou. Vai fazer 20 anos o ano que vem. Nunca mais. Deus me curou. Esses tempos, em janeiro, eu comecei a ficar com sintomas da enfermidade. Eu peguei uma gripe muito forte e a gripe não sarou. E eu comecei a ficar com falta de ar e muita tosse. E eu não pensei na enfermidade. Eu pensei na abençoada da Covid. Eu falei, eu acho que eu tive Covid e foi sintoma dela. E ela perdurou, a tosse, a canseira, foi até quase o fim de fevereiro. Passou também. Quando você fazer com que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na tua vida, Deus vai cuidar de você, da tua casa, da tua família, dos teus bens, dos teus negócios, de tudo que você inventar fazer. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele faz. Confia no Senhor. Ana entregou, está aqui, Senhor. Pensa que foi fácil para ela levar Samuel do templo, depois de desmamar, que se demorava anos para desmamar? Não, mas ela foi lá e entregou com o seu coração. A resposta disso, Deus levantou dele um juiz e ela teve mais filhos. E ela pôde ter mais filhos para viver no meio da família dela.
Tenha uma vida de propósito diante de Deus. Tenha um compromisso com o Senhor da palavra. Não, Senhor, eu vou fazer. Faça essa oração continuamente. O que o Senhor quer que eu faça em favor do reino. Ore mais do que orar. Faça isso por mim, faça isso por mim. Eu preciso disso. Dobre o joelho e diga para Ele: o que o Senhor quer que eu faça em favor do reino. Eu estou aqui para fazer. Se o Senhor me capacitar, eu... Uma vez na igreja, pastora, só para compartilhar, uma vez na igreja, logo que eu estava começando, um pregador, ele pregou Eclesiastes 12. Eu nunca me esqueço disso. A pregação dele me chamou muito a atenção, porque ele usava tudo de Eclesiastes 12 com o nosso corpo, e eu fiquei parada olhando, né? E ele falando da máquina do coração, falando dos olhos, falando do cabelo, falou tudo. Eu prestei atenção em tudo, eu conheci tudo, menos que eu tinha que trabalhar enquanto eu podia estar trabalhando, enquanto eu tinha vigor para isso. Eu entendi tudo, menos que eu precisava fazer enquanto eu podia. O tempo passa, a situação muda, e aí a gente vai orar o que? O Senhor me cura para mim poder fazer? Não. Faça enquanto é dia, faça enquanto tem tempo. Ganhe vidas para o Senhor. Eu falo assim, lá na igreja: pega um vidrinho de maionese, depois que esvazia a maionese, lava bem o vidrinho, compra um saquinho de milho, e cada vida que você ganhar para Jesus, pega um milho e põe dentro do vidrinho e olhe para ele, para você ver como está aumentando as conquistas que você está fazendo para o Senhor. Comece a fazer esse exercício a partir do momento que esvaziar um vidro de maionese na sua casa. Lave ele bem lavado e coloque ele no lugar visível. E quando você olhar para ele, você vai falar: preciso colocar as vidas que eu ganho ali dentro. Preciso trabalhar com o reino de Deus. Preciso fazer algo em favor do Senhor. Amém? Eu deixo aqui essa palavra para que você possa meditar. Não deixe as dificuldades te prender. Deixe os propósitos de Deus ser estabelecido na vida. Tenha uma vida com propósito de fazer o que Deus quer que você faça para honrar a glória dele. Porque é só isso que ele quer. Que o nome dele seja honrado, que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja exaltado através daquilo que ele faz nas vidas que se chegam a ele. É para ele. Tudo é para ele. Tudo é para a glória dele, para o nome dele, para a exaltação dele. Nada é para nós. Amém? Amém, pastora? A pastora vai orar? Quer que eu ore? Posso orar? Então vamos ficar em pé na presença do nosso Deus. Graça.